Glória a Deus por essa noite. Podemos estar juntos, já temos recebido tantas bênçãos espirituais aqui na Ibajade, por meio da oração, por meio dos testemunhos, da ministração da pastora Alzira sobre as nossas vidas. Realmente já fomos muito edificados. E temos visto pela boca dos irmãos o quanto temos sido visitados pelo Espírito Santo, em bênçãos inumeráveis, em livramentos, em ensinamentos que Ele tem colocado em nossa vida, quando as coisas não dão exatamente da forma como planejamos, e temos aprendido juntos, mas é do Espírito Santo que temos aprendido. E glória a Deus por isso. Amém, irmãos? Amém. Que a bênção que está conosco aqui esteja nos lares também, que nós chegamos agora, por meio da transmissão. Nós vamos entregando a palavra do Senhor e todos sendo edificados. Amém? Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 14. A leitura de hoje é dos versos 13 ao 21. Multiplicação de pães. E esse é um tema bem gostoso de meditar, né, irmãos? A gente vê o que Deus pode fazer com aquilo que muitos reputam ou imaginam não ser nada. E como o Senhor, através daquilo que aparentemente parece não ser nada, Ele faz o extraordinário. Em Mateus, no capítulo 14, dos versos 13 ao 21. Assim que os irmãos acharem, eu vou repetindo aqui. Mateus, capítulo 14, dos versos 13 até o 21. Amém? Amém. Segura bem firme aí nesse texto. E esse texto faz parte de uma série que eu estou trabalhando com os irmãos, porque nós estamos olhando para o Jesus da Bíblia. E a gente não pode criar um Jesus segundo a nossa própria vontade para satisfazer os nossos desejos. Nós temos que conhecê-lo dentro da Bíblia e a partir da Bíblia também caminhar com Ele e aprendermos dele. Amém? Amém. Glória a Deus. E a série que eu tenho colocado para os irmãos é o Surpreendente Jesus da Bíblia. Amém? Amém. Hoje nós estamos em Mateus capítulo 14, alguns irmãos ainda procuram. Achem rapidinho, do verso de número 13 ao 21. Mateus, primeiro livro do Novo Testamento. Segura no capítulo 14 e vem comigo no capítulo 8. No versículo de número 27, Jesus estava navegando com seus discípulos e veio uma tempestade, e Jesus deu uma palavra ao vento e ao mar, e houve calmaria. No verso de número 27, na parte final, os discípulos admirados, eles disseram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? É uma pergunta que já tem resposta. O nome dele é Jesus. Amém. Amém? E o espanto desses discípulos é porque eles já conheciam Jesus de ter o vento curando, libertando possessos do diabo. Mas dar uma ordem à natureza e esta obedecer foi demais para eles. Então eles perguntam: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O nome dele é Jesus. Amém. O surpreendente Jesus da Bíblia. E na nossa caminhada nós já vimos Jesus curando, já vimos Jesus libertando pessoas oprimidas do diabo, possessos. Nós vimos Jesus já promovendo o extraordinário, honrando a fé de pessoas como o centurião de Cafarnaum. E hoje nós vamos olhar aqui o Jesus que multiplica pães e o que a gente pode aprender com esse surpreendente Jesus da Bíblia. Amém? Amém. E agora que eu esclareci aos irmãos, capítulo 14, dos versos 13 ao 21. A boa palavra de Deus diz assim: ouvindo isso, Jesus retirou-se dali num barco e foi para um lugar deserto, à parte. E quando... Irmãos, é capítulo 14. Amém? Do 13 ao 21. Todos juntos. Amém? Amém. Glória a Deus. Ouvindo isso, Jesus retirou-se dali no barco e foi para um lugar deserto à parte. E quando as multidões souberam disso, seguiram-no a pé desde as cidades.
Ao desembarcar, ele viu uma grande multidão, teve compaixão dela e curou os enfermos. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora já está avançada. Manda embora as multidões, para que possam ir aos povoados comprar algo para comer. Jesus, porém, lhes disse: eles não precisam ir embora, vós mesmo dai-lhes de comer. Então eles lhe disseram: temos aqui apenas 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-os aqui. Depois de ordenar às multidões se sentassem na grama, tomou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos ao céu, abençoou-os e partiu os pães. Depois entregou aos discípulos, e eles entregaram às multidões. Todos comeram e se fartaram, e recolheram 12 cestos com os pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além das mulheres e crianças. A igreja pode dar glória a Deus? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! É o surpreendente Jesus da Bíblia, né? E nós vamos aprendendo aqui nessa passagem algo de muito extraordinário. Eu trouxe aqui pelo menos 3 apontamentos que nós podemos olhar que Jesus realizou ali e que pode inspirar muito a nossa vida. Talvez a gente possa ficar muito focado na multiplicação dos pães, mas eu quero te levar a pensar um pouco fora dessa quantidade de pães que foram multiplicados. Vamos pensar nisso também, mas tem muito mais aqui e nós vamos ver. Amém? Amém. Um pouco antes dessa passagem, no capítulo 14 de Mateus, diz que João Batista, ele perdeu a cabeça. Mas perdeu mesmo. E a cabeça caiu fora do corpo dele. Porque o Herodes, numa emboscada que ele mesmo preparou para ele teve que sacrificar o João Batista. A filha da mulher com quem ele estava se relacionando pediu a cabeça de João Batista, e eles foram lá, guilhotinaram e trouxeram a cabeça do homem e colocaram no prato e fizeram como fora pedido. E depois dessa situação, Jesus se retirou um pouco, ele foi para um lugar mais deserto. E imagina, diante de toda essa situação, já com as emoções tomadas por aquela crueldade realizada e divulgada no império, ele, quando vai desembarcar, ele fala assim: vou para um lugar deserto, mas quando ele tira o pé do barco, está lá a multidão. O nosso Senhor realmente, ele não tinha o sossego no sentido de, vou relaxar, As pessoas abusaram e exploraram ele ao máximo, mas ele se permitiu a isso também. E aí então, quando Jesus sai do barco, aqui no verso de número 13, ao desembarcar, ele vê aquela grande multidão. E aí diz aqui no meu texto bíblico, na minha tradução, no verso 14, que ele teve compaixão daquela multidão e curou os enfermos. Está escrito assim também na tua Bíblia? Amém? Que ele teve compaixão, ele olhou com solidariedade por aqueles que sofriam, que foram em busca dele, porque tinham a esperança que ele podia satisfazer algo em suas vidas. Agora vejam, emocionalmente abalado, cansado da viagem, e a multidão estava lá, e ele tem compaixão. O surpreendente Jesus da Bíblia, ele sempre aparece com compaixão ao próximo. Aqueles que não são vistos nos outros canais, em Jesus eles são vistos e são acolhidos. Os leprosos, por exemplo, como eu já disse aos irmãos, que os leprosos não se tratava apenas de um grupo de doentes, mas eram pessoas que eram colocadas para fora da sociedade, perdiam o convívio com a família e perdiam até o direito de habitação na cidade. Tinham que viver no deserto, em lugares desertos, distantes, e poderiam ainda ser apedrejados. Mas Jesus ia ao encontro deles, ou permitia-lhes que viessem ao encontro, e os curava quando assim desejavam. Glória a Deus. O nosso Senhor é um Deus de compaixão, e essa palavra compaixão é colocar o nosso coração junto com o coração do outro, sentir a dor e a necessidade do outro e interferir de alguma forma. Isso é compaixão. Não é só uma sensação, não é só uma emoção, mas é se colocar ao lado e exercer algo
para mudar a vida ou a realidade daquele que está no sofrimento. Jesus cura os enfermos, ele liberta os aprisionados do diabo. O nosso Senhor é um Deus compassivo. E depois então de cuidar dos irmãos nessa causa, ainda não acabou. Os discípulos, eles chegam para Jesus e dizem assim: mestre, manda essa turma embora, eles estão com fome. Né? E se eles for que nem os brasileiros, o brasileiro fica chato quando fica com fome. Você fica chato quando está com fome. Eu fico chato quando estou com fome. A minha mãe já dizia: que cara feia é essa, está com fome? Né? Já estava escrito, né? Já é coisa das antigas e tal. Mas os discípulos, eles foram logo falando assim: ó turma, quem curou, curou. Quem recebeu libertação, recebeu. E vai fechar o trabalho desse dia. Vai cada um para o seu canto. Mas eles foram falar isso para Jesus. Mas o surpreendente Jesus da Bíblia, ele tem algo de extraordinário, que se chama partilha. O nosso Senhor, ele não consegue ver o outro com fome e deixar por isso mesmo. Aleluia. Os discípulos estavam prontos, né? já sabiam o que fazer, falando assim: mestre, olha, vamos dar uma ordem aqui, a turma vai, ó, cada um para o seu caminho, entrar pela cidade e achar o que comer. Nós não temos estrutura aqui para cuidar deles. Mas Jesus, o surpreendente Jesus da Bíblia, no verso de número 16, ele diz: eles não precisam ir embora, vós mesmo, dai-lhes de comer. Dai-lhes de comer. Partilha. Divide. E aí eles num ato assim de ironia, diz assim para Jesus: ó, isso aqui é meu, tá? Ah, tá. A gente só tem 5 pães e 2 peixes. Vai satisfazer a multidão? Como que no ato até de zombaria sobre a vida do Senhor, como que se ele não soubesse o que estivesse fazendo. Quando Jesus disse: dai-lhes vós de comer, ele estava falando de partilha. A multidão, então, ela vai realmente ser alimentada. Mas não é só sobre o pão, é sobre o crer, é sobre o partilhar, é sobre ter um coração com o outro, essa passagem, é sobre olhar a situação do outro, é sobre aprender a dividir. A vida cristã é uma vida que envolve também a partilha, queridos. Partilhar a nossa fé, partilhar a nossa alegria, partilhar da nossa adversidade, no sentido de que nós podemos olhar para a vida do outro. Nessa noite os irmãos certamente colocaram a sua dificuldade. Algumas delas nós não temos como resolver. Mas nós temos como nos colocar do lado e dizer: olha, naquilo que eu não posso interferir, eu posso orar, eu vou orar pela tua causa financeira, profissional, empresarial, o que quer que seja. A partilha. E nos versos 15 e 16 chama a atenção de que os discípulos já estavam manda a turma embora, mas Jesus fala: eles não precisam ir embora, nós vamos dividir o que nós temos e vai ser suficiente. E glória a Deus por isso. Edson, dá uma atenção ali. E então, meus queridos irmãos, nós temos essa chamada aqui na primeira multiplicação dos pães. E glória a Deus, porque nós aprendemos aqui dessa questão da partilha. Vocês não precisam ir embora. Glória a Deus. Eu só vou pedir um cuidado, uma atenção. Bem, houve algo de extraordinário, porque vem agora a questão da multiplicação. Aí sim. E aí Jesus, então, de um modo muito organizado, diz que as pessoas se assentassem e se organizassem, porque o Senhor iria fazer algo do extraordinário com aqueles 5 pães e 2 peixes. E a multidão, então, agora, sendo alimentada pelos discípulos, que estava despedindo a turma, que estava mandando embora, que estava desprezando, estava colocando eles para o seu caminho, agora, então, eles vão receber alimento. Dos 5 pães e dos 2 peixes. E comeram à vontade, e saciaram a sua fome. E aí diz o texto aqui, que sobraram 12 cestos, no verso de número 20. E diz mais:
Os que comeram foram 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Há quem diz assim, ó, que se cada um que estivesse ali fosse casado, poderíamos contar que tinham ali pelo menos umas 15.000 pessoas. 5.000 já é bastante, né, irmãos? Vamos concordar. Mas havia uma multidão, um número muito grande de pessoas ali. Então Jesus, ele promove essa multiplicação. Os pães realmente foram suficientes, mas não somente suficiente, sobrou. Glória a Deus, porque houve compaixão, porque houve partilha, houve doação. E glória a Deus por conta disso. Amém, queridos irmãos? Nós aprendemos nessa noite sobre o surpreendente Jesus da Bíblia, sobre o ato sim da multiplicação. Aquilo que parecia ser nada foi mais do que suficiente para a nossa vida. Nós trazemos isso e nós vamos aprender do Jesus da Bíblia, que nos deixa sempre impactados, e nós devemos então nos colocar totalmente nas mãos dele e aprender mais e mais dele para a honra e glória do Senhor Jesus. Na tua vida, aquilo que você reputa não ser nada. Talvez você possa dizer, o que eu aprendi até hoje a respeito de Jesus é quase nada. Mas se coloque nas mãos do Senhor. Doe-se ao Senhor. Aprenda de Deus. Amém? Amém. E nós vamos seguindo em frente. O Senhor sempre vai nos surpreender. Talvez em algum momento Ele vai dizer para você, não deixa o outro ir embora. Dá-lhe de comer. E nós estamos vendo um mundo faminto. E não só do pão, da alma. De uma palavra que dê direcionamento, que dê um pouco mais de esperança, que possa trazer algo novo e possa lhe dar um renovo. Amém, queridos irmãos? Amém. A palavra dessa noite é breve, mas ela é bem objetiva, e é esse o Jesus. O Jesus que se compadece, o Jesus que estimula a partilha e o Jesus que faz a multiplicação. Quem é este que dá ordens ao mar e o vento e esse lhe obedecem? Esse é Jesus, que também cuida das multidões. Vamos orar? Deus, abençoa-nos nessa noite, olha por nossos irmãos, onde estiverem, estejam tocados pelo Senhor, enquanto a nós aqui, o Senhor cuide de nós. Nós oramos, Senhor, seguros, e é no precioso nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Os irmãos que nos acompanharam até aqui, sejam abençoados em seus lares, e nós seguimos aqui pela Ibajade. Deus abençoe, amados irmãos.